Olá, muito boa tarde para todos vocês que estão aí nos acompanhando em mais uma quinta-feira, em mais um programa Siqueira Bem. Para quem não me conhece, eu sou a Luana Siqueira, nutricionista aqui na cidade de Cabreúva e apresentadora desse programa. Boa tarde, pessoal! Eu sou a Aline Siqueira e vamos então iniciar mais um programa Siqueira Bem. E hoje nós temos uma convidada que vai só falar um oizinho aqui pra gente. Seja muito bem-vinda, Bruna. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, nesse mês agora, mês das mulheres, a gente está trazendo várias convidadas aí para dar vários incentivos para você se querer melhor ainda. E vamos à nossa vinheta. Muito bem! E para a gente começar então, vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores? Aline Siqueira Pilates Estúdio, Maria Flora Semi-Joias, deixando as mulheres lindas. A nossa querida Rita Cabeleireira, cuidando das nossas madeixas. E o estúdio, né? Vamos focar um pouquinho mais também nele hoje. E é isso aí, pessoal. Para a gente começar, então, né? Nosso segundo dia desse lindo mês de março que nós estamos falando super sobre mulheres. Nós temos aqui a Bruna hoje, que veio trazer um pouquinho de algumas coisas diferentes, né? A Bruna que é psicóloga aqui da cidade e ela que vai passar algumas informaçõezinhas pra gente. É isso mesmo, hoje a gente vai falar de como desenvolver o amor próprio. Então fique até o final, já dê o seu like aí, comente, compartilhe para suas amigas que precisam estar assistindo esse programa com esse tema super especial. Mas antes, a gente vai ver aqui o que a nossa professora tem para contar de novidade lá no estúdio. Fale para eles, Aline. É isso aí, pessoal! Trazendo uma notícia fresquinha aqui para vocês, né? No intuito de sempre cuidar melhor dos nossos alunos, né? Cuidar melhor de você, porque a ideia lá do nosso estúdio sempre é enxergar um ser humano. E, né, em conversa com o Mikio, que já foi nosso convidado aqui algumas vezes, ele que é um ótimo quiropraxista aqui da cidade, a gente fez uma parceria agora. E vai ser uma coisa bem legal e todo mundo vai sair ganhando, tanto os clientes dele, né, quanto os nossos alunos lá do estúdio. A partir de agora, as pessoas que fazem parte lá do estúdio, né, nós vamos fazer uma avaliação junto com uma sessão de quiropraxia com o Mikio. Né? Então, os alunos que já estão, a gente vai conversar com cada um, ver como é que vai ser, mas os nossos novos alunos, assim que entra para o estúdio, eles vão passar com uma avaliação minuciosa junto com o Mikio. O Mikio que vai fazer essa avaliação. Por quê? Né? O Mikio, ele tem todo um respaldo, todo um estudo sobre o corpo humano um pouco mais a fundo. E a ideia do Pilates é a gente pensar em te lapidar, né? Então, trazer o seu corpo, entender como ele é, como ele responde hoje e a gente conseguir lapidar isso de acordo com o que é o seu dia a dia, o seu trabalho e tudo mais. E nada melhor do que a gente ter uma avaliação bem profunda para que a gente possa te trazer um resultado melhor. Então, hoje a nossa parceria vai ser super legal e aí ele já vai fazer uma sessão de quiropraxia, porque às vezes a pessoa chega com dor, a maior parte das pessoas que chegam no estúdio, infelizmente, já chegam com dor, ou porque o médico já encaminhou, né? Não que a gente fique feliz com isso, mas é a maior parte, infelizmente. E aí, para a gente conseguir ter um resultado ainda melhor e agora muito mais qualitativo, o Mikio está ajudando a gente, né? E aí a gente vai fazer essa troca, né? Os nossos alunos que a gente perceber que precisa, a gente indica lá para o Mikio para que ele consiga
consiga trazer alguns alívios um pouco mais específicos naquele momento, para que a gente consiga ter um trabalho melhor muscular com essa pessoa. E a mesma coisa, né, o contrário, aqueles que ele vê que precisa, né, também de um trabalho muscular melhor, mais específico, ele vai ter lá o paciente dele e vai encaminhar para que a gente dê continuidade. Ou seja, é um trabalho aí multiprofissional e que só tem a agregar para o pessoal aqui da cidade. Então, quem quiser mais informação sobre isso, pode me chamar lá, né, no meu telefone, no meu WhatsApp ou pelas redes sociais, que é do Aline Siqueira Pilates Estúdio, tá bom? E essa é a dica de hoje. Olha que interessante, 2 grandes profissionais se unindo aí, então com certeza vai vir coisa muito boa. Então para você, não só mulheres, mas para todos vocês que estão nos acompanhando, que está querendo fazer uma avaliação aí mais completa, saber como realmente está o seu corpo antes de começar qualquer atividade física, entre em contato com a Aline ou com o Mikil e já agende seu horário. Ok? E agora vamos iniciar a nossa entrevista com a Bruna. Então, Bruna, novamente, obrigada por aceitar o convite. Conte um pouquinho para o pessoal como que é o seu trabalho aqui na cidade ou os seus atendimentos online como psicóloga e o que mais você ouve de queixa das mulheres. Bom, primeiramente, muito obrigada novamente por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Já sou psicóloga clínica há 6 anos. E eu trabalho tanto em Cabreúva no centro como online. Então, os atendimentos online, principalmente depois da pandemia, aumentaram bastante. Isso possibilita bastante atender várias pessoas de diversos lugares, então eu penso que isso é muito positivo. Com relação às mulheres, os atendimentos, eles variam bastante também. Eu atendo principalmente relacionamentos abusivos. Mas o que eu percebo é que a maior queixa vem na questão de a gente tentar sempre estar se adaptando ao ambiente, da gente sempre tentar se ajustar ao que a gente precisa estar fazendo nos lugares em específico. Principalmente as mulheres têm muito essa cobrança da sociedade, né? Com certeza. Ainda mais por conta de todo o padrão de beleza, padrão estético e tudo mais. Então, eu penso que nós mulheres, nós somos sempre muito cobradas nesse sentido. Tá, e aí assim, nisso que você observa mais, né, em relação aos quadros clínicos, tem algum padrão ou não? E aí, assim, como que seria esse padrão? Eu penso que o maior padrão é com relação à baixa autoestima. Então, grande parte das mulheres vem com a autoestima extremamente baixa. E aí a gente pode começar a pensar do porquê que isso acontece. Eu escrevi um texto recentemente que fala bastante sobre isso, do quanto a autoestima, na verdade, acaba sendo um reforço social. Reforço social é quando, por exemplo, eu estou aqui com vocês e vocês estão me ouvindo, estão dando atenção, estão assinando com a cabeça. Ou, por exemplo, quando vocês me criticam. Então, uma coisa vai aumentar minha autoestima e a outra pode diminuir minha autoestima. Geralmente, com as mulheres, acontece isso desde criança. Acontece muito a segunda questão da crítica, da punição, da questão de senta direito, de ficar quieta, você fala muito alto, senta que nem menina e coisas nesse sentido. Então, eu penso que desde criança nós somos moldadas a ficar muito ajustadas a todos os ambientes. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente tende a continuar tentando nos ajustar e aí isso vai prejudicando a nossa autoestima. Então, quando elas chegam para terapia, geralmente elas estão com a autoestima muito baixa e achando que ninguém gosta delas e coisas nesse sentido. Então, eu penso que o padrão maior é esse. E é legal você falar que, assim, tudo que a gente é hoje vem muito da nossa infância, Com certeza. né? Aquelas regrinhas impostas, aquela forma de corrigir errada por um pai não ter esse conhecimento, né? Isso gera realmente vários conceitos para nós. Com certeza. Várias autocobranças, né? E Bruna, em relação a esse amor próprio que é tanto falado hoje em dia, como desenvolver ele? Aonde que a gente encontra ele? Isso a gente encontra em algum lugar, né? Eu penso que realmente é algo muito falado, é algo que tem se falado cada vez mais, principalmente nas redes sociais. Eu penso que a gente pode passar a desenvolver através do dia a dia. Então, a gente vai fazendo atividades que a gente gosta, a gente estando com pessoas que a gente gosta. A partir do momento, por exemplo, que você começa a emitir comportamentos que te façam bem. Então, por exemplo, quando você começa a estar com pessoas que são reforçadoras para você, e quando eu falo reforçadoras, envolve essa questão de você estar com pessoas que te façam bem. É algo que você vai começar a desenvolver mais esse amor próprio. O amor próprio não é uma coisa que a gente desenvolve em um dia e
pronto, já tá ali e é eterno. É algo que tem que ser construído diariamente. E eu penso que isso é a parte mais trabalhosa, porque é algo que vai ter dias que a gente não vai estar bem, vai ter dias que a gente vai estar muito bem, vai ter dias que a gente só vai querer ficar na cama. E isso faz parte do ser humano. Então a gente tá sempre numa montanha russa, a gente tem esses altos e baixos. E eu penso que a gente precisa sempre estar pensando em coisas que nos façam bem. E a gente esquece disso, na verdade, né? A gente... De alimentar, né? Exatamente, até de pensar de que, nossa, pensar de coisas bobas, na verdade. Então, sei lá, quando criança eu gostava do sorvete tal. Então, voltar, sei lá, chupar esse sorvete, por exemplo. É coisas que a gente vai deixando de fazer. Legal. Ah, não, isso é super interessante. E assim, eu penso que faz parte muito das crenças limitantes, né? Que hoje está super em alta, né? A gente Com falar sobre certeza. crença limitante e começar a quebrar um pouquinho disso. E entendo que hoje o respeito pelo ser humano está em alta, mas ainda é algo muito complicado, né? Porque existem as éticas e as morais, né? E para cada povo, né? É algo bem diferente. E aí entra a crença limitante, e aí eu penso que assim, vai muito além, né? O amor próprio e daquilo que vem lá de trás, né? E aí, em relação a isso, que eu penso que é um assunto que tem muita coisa pra gente conversar, não é? Com certeza. E aí, pensando nisso tudo, como é que a gente consegue aumentar a nossa autoestima, né? Como que a gente consegue... porque ela não dá pra gente ter um número, minha autoestima de 0 a 10, né? Perfeita. Não tem como eu colocar essa numeração, mas tem como eu melhorar ela. E como é que eu melhoro ela? Como é que eu sinto isso, né? Para quem não entende disso, porque também eu penso, aproveitando, que pessoas mais novas conseguem ter esse conhecimento de uma forma melhor e pessoas mais velhas nem tanto. E aí, como é que fica isso? Eu penso que a autoestima, na verdade, hoje em dia tem sido muito confundida com a questão de skincare, coisas nesse sentido. Eu penso que a autoestima também é isso. Então, é quando a gente também tem esse autocuidado, mas também é quando a gente tá fazendo coisas que são gostosas pra gente. E a gente não consegue realmente medir a nossa autoestima. Então, pode ser que de manhã a tua autoestima esteja extremamente elevada, mas aconteceu alguma coisa ao longo do dia que deixou ela lá embaixo. Então, ela vai acontecendo ao longo do dia. Então, por exemplo, pode ser que de manhã eu esteja super bem, porque eu acordei animada com alguma coisa que vai acontecer, mas aí alguém chegou e me criticou, fez algo comigo, então realmente minha autoestima vai cair. E aí, nesse momento, é importante que a gente tenha esse autoacolhimento. E aí, o que seria o autoacolhimento? É a gente conseguir se cuidar como se fosse como se fosse cuidar de uma outra pessoa. A gente geralmente tem muito essa questão de conseguir cuidar de uma amiga, por exemplo, muito próxima, com muito cuidado. Mas quando é com a gente tende a ser muito cruel. A gente tende a se martirizar e tudo mais. Então, aumentar a nossa autoestima é a gente conseguir ter esse autoacolhimento, conseguir ter esse autocuidado, conseguir estar com pessoas que reforçam isso na gente. Então, é observar, por exemplo, ambientes que reforcem isso em você. Então, por exemplo, não adianta você estar... Um exemplo simples. Vamos pensar que você vai para academia e lá é um ambiente onde tem muita crítica, onde as pessoas falam mal de você ou algo nesse sentido. Provavelmente você não vai se sentir confortável. Você vai até tentar se ajustar para você se sentir confortável com as pessoas, mas não vai rolar. Então, não que você tenha que evitar a academia, mas a gente pode pensar em algumas estratégias. Então, mudar o horário, por exemplo, chamar uma amiga que você fica mais confortável para ir junto com você e ser uma rede de apoio. Então, a gente pode pensar em algumas coisas para que você se sinta melhor. Então, aumentar a autoestima é sempre estar com pessoas que te façam bem, pensando em atividades que também te façam bem. Então, é dessa forma que a gente aumenta. E isso é muito interessante, porque tanto no primeiro programa com a Luciana, e o que a gente vem muito pregando aqui, né, é isso, que a mudança realmente está na gente. Então, a gente depender do que as outras pessoas falam é muito complicado, e a gente não querer sair dessa Perfeito. zona de conforto. E isso é muito legal, porque é a gente mesmo construir ambientes favoráveis pra gente, né? Porque nessa questão, como aumentar a autoestima, é a gente começar a mover peças que favoreçam isso, né? Perfeito, exatamente isso. Exatamente, de ambientes e tanto pessoas, como você falou, começar a viver a seu favor, né? Até um exemplo que a gente tinha colocado do avião, né?
De quando cai a máscara, tem que colocar na gente primeiro, pra depois salvar o outro. Aham, né? perfeita. Legal. Perfeito. E Bruna, então fala pra gente também como que a psicoterapia pode auxiliar nisso. Como que funciona? A psicoterapia, ela auxilia através do autoconhecimento. Então, cada vez mais que você se conhecer, mais você vai fazer atividades que você gosta, mais você vai estar se expondo a situações que são favoráveis a você. Além disso, você vai estar impondo limites. Então, e é algo que é muito difícil se a gente for ver bem. Então, a gente não é ensinado a colocar limites, a gente não é ensinado a falar não, principalmente nós mulheres. Então, geralmente a gente é muito ensinada a dizer sim em muitas ocasiões. E colocar limites é uma coisa que deixa a gente muito aflita. Então, com a psicoterapia, você acaba sendo ensinado a fazer coisas que você gosta e estabelecer alguns limites. Isso, consequentemente, aumenta a tua autoestima. E, consequentemente, aumenta o amor próprio também. Tá, ou seja, e até quero que você explique melhor uma coisa. A Bruna tá passando aqui pra gente algumas dicas, né, de como que pode acontecer. Mas eu penso também que é muito importante a gente se conhecer, né? Porque você tá dando dicas específicas e pontuais, Perfeito. não é? E eu entendo que, assim, exatamente para isso existe, né, a psicoterapia. Existem várias vertentes, né, da psicologia em si. E como que a pessoa começa a ideia de tá na hora de eu me conhecer? Explica um pouquinho, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a autoestima, com o amor próprio, né? A importância de se conhecer. Na sua visão já como psicóloga, né, como psicoterapeuta, explica para o pessoal, que eu acho que isso tem também tudo a ver e vem já uma coisa encaixando com a outra. É um ciclo, né? Sim, com porque certeza. ontem a gente falou muito, a semana passada a gente falou muito sobre a gente começar a entender os nossos gostos na estética, né, na vestimenta e tudo mais. E agora de dentro para fora, como é que fica isso? Explica pra gente. Eu penso que não existe um tempo certo para você iniciar a terapia e nem existe algo específico que faça com que você tenha que iniciar a terapia. Então, cada um vai ter o seu momento mais adequado. As pessoas às vezes acham que tem que estar acontecendo alguma coisa muito específica para a gente poder começar a terapia. Tanto é que eu e alguns amigos, a gente até brinca que terapia não é só para apagar fogo, é para prevenir o fogo também. Então, por mais que a gente consiga apagar todo o fogaréu, a gente também consegue prevenir. Então, eu penso que é importante que a gente busque a terapia quando você, por exemplo, percebe que você está precisando você está se sentindo, na verdade, desconfortável com alguma coisa, e não só necessariamente quando você está desconfortável com algo, mas quando você também quer se conhecer um pouco mais. Por mais que a gente passe 24 horas por dia com a gente mesmo, porque não tem como a gente se desgrudar da gente, eu penso que a gente não se conhece o tempo todo. Então, eu penso que a terapia pode te ajudar a facilitar mais isso e melhorar melhor tuas relações, melhorar todas essas questões. Então, não existe um tempo certo, não existe uma forma certa de começar a terapia. Então, cada um começa por um motivo específico. Então, não tem uma questão específica que leva alguém para terapia. Tá, legal. Ou seja, né, não tenho a hora para eu buscar a terapia, mas talvez seja interessante a gente ter alguns toques de que tá na hora de eu me reconhecer. Perfeito. Não é? E eu falo muito isso, pessoal, porque eu sou uma buscadora, né, nata sobre o me conhecer, e a gente nunca vai conseguir se conhecer 100%, Sim. Até mesmo pelo que você está falando, né, que no mesmo dia a nossa autoestima pode aumentar e diminuir. E imagine numa vida toda, né, que cada hora a gente está se relacionando, não como um relacionamento de duas pessoas, mas num geral, com várias pessoas diferentes, né? E aí, o se conhecer não tem, então, o momento, mas é interessante a pessoa começar a ter alguns gatilhos para isso? Na verdade, é importante que ela procure, por exemplo, e até quando você traz a questão do gatilho, eu penso que é importante que ela vá atrás quando ela percebe que ela está desconfortável com algo, quando ela percebe que os pensamentos já estão mais acelerados, quando ela percebe que tem alguma questão no sono, que tem alguma questão na alimentação, que os relacionamentos dela
tá tendo algum tipo de conflito e ela não consegue lidar mais com isso sozinha. Até porque a gente vai tentando de várias formas. Então, a gente tenta sozinho, a gente tenta conversando com amigos, a gente tenta de várias formas e aí não necessariamente a gente consegue. E a terapia, na verdade, ela vem como uma facilitadora para você. Então, eu penso que alguns gatilhos, por exemplo, pode ser isso. Você percebeu alguma dificuldade na tua vida ou alguma dificuldade até com relação ao que você está sentindo ou que você não conseguiu digerir direito aquilo. E a terapia pode te auxiliar nesse sentido. Legal, legal. É mesmo se observar, né? Exato. Se observar e ver se você está tendo alguma dificuldade de lidar com algum problema, de lidar com alguma situação, realmente admitir que não tem problema algum você pedir ajuda, né? Porque a gente, Perfeito. principalmente mulheres, tem muito isso pra nós, né? Ai, eu preciso cuidar de tudo sozinha, eu preciso dar conta. E não, a gente não precisa, né? Se tem profissionais aí capacitados para nos ajudar, para clarear pelo menos, isso é muito bom, né, Bruna? A gente Perfeito. assumir isso. Com certeza. É, gente, então, ó, já fica a dica. Se você tá aí se sentindo com dificuldade em alguma coisa, peça ajuda, realmente coloque a sua confiança em algum profissional. E como a Bruna falou, não só em relação a problemas psicológicos, mas vamos supor, tô com dificuldade, né, de manter uma constância numa atividade física, manter uma constância numa alimentação, o que comer, ou estou me sentindo mal. Não vá com essa ideia de que eu preciso dar conta, vai passar, vai passar. Realmente se dê esse direito de pedir ajuda. E Bruna, fale também um pouquinho quais que são então as suas orientações pontuais, umas dicas para que essa mulherada melhore o seu amor próprio, a sua autoestima, o que ela pode fazer no seu dia a dia? A primeira dica que eu dou, na verdade, é que ela se permita fazer coisas que ela gosta de fazer e que ela não faz há um bom tempo. Então, o que ela já deixou de fazer há um bom tempo e que seria importante que ela voltasse a fazer? Até coisas, por exemplo, de conversas em si. Então, que tipos de assunto que ela gosta de conversar. Então, que ela encontre pessoas que também sejam favoráveis para que ela converse sobre esses assuntos. Ela voltar, por exemplo, a ter relacionamentos com pessoas que façam bem para ela. E não pessoas que estão o tempo todo fazendo com que ela se ajuste ao ambiente. Ela pensar, por exemplo, que ela também é importante, que ela tem uma história de vida que é relevante, pensar nas conquistas que ela teve ao longo da vida e que provavelmente não foram poucas. Então, pensar em todas essas questões. Ressaltar os pontos positivos. Exato. Aí, né? Isso, muito legal. Isso eu acho muito importante, né? Sobre as mulheres, principalmente hoje, né? Em várias vertentes, vários trabalhos, vários porquês, né, de não olhar para si, né, e cada uma tem a sua desculpa de por que não olha. E muitas acabam falando assim, eu não preciso, né? Comenta um pouquinho sobre isso. Quando a pessoa afirma muito que ela não precisa, é porque ela realmente não precisa ou por será que ela está num estágio de negação? Eu penso que depende muito do caso, depende muito da função da fala da pessoa. Então, pode ser que ela realmente esteja se esquivando de enfrentar a situação. Então, por exemplo, ela fique muito nessa de que não, eu não preciso, isso daqui não, eu consigo lidar sozinha. E pode ser também que ela, na verdade, nunca nem foi ensinada a pedir ajuda. Então, pode ser que, para ela, por exemplo, até pensando nas crenças limitantes e tudo mais, ela pode ter uma crença limitante de que eu tenho que resolver tudo sozinha, então eu não preciso de ajuda. Então, deixe que eu me viro sozinha. Sim. Então, não necessariamente quer dizer que ela não esteja precisando de ajuda. Pode ser uma negação no sentido de que eu preciso negar a ajuda dos outros, mesmo que eu entenda que eu precise, mas é uma coisa que ela não vai assumir isso para ela mesma. Como pode ser uma esquiva mesmo, no sentido de que eu não quero resolver esse problema agora, então, deixa pra lá, depois eu vou pensando. Sim, Então, e aí vira aquele famoso empurrar com a barriga. Exatamente. A gente vai procrastinando, vai deixando, aí quando vê, tá uma bola de neve. Aí que eu acho que você pode aproveitar, então, dar uma dica para esse pessoal, para essas mulheres e os homens também, Sim, né? com certeza. Como é que eles podem se observar se realmente é, né, o empurrar com a barriga, se realmente você não está preparado, né, como você falou, para fazer isso, mas como que a pessoa consegue se observar? Se é crença limitante, né? Se é realmente... E aí, eu tô afim de digerir aquilo que vem, porque você olhar para dentro dói, né? Com certeza. E aí, como que a pessoa pode identificar isso?
Eu penso que algumas pessoas elas acabam procrastinando algumas coisas até por uma questão de serem muito perfeccionistas. Então elas querem fazer tudo muito perfeito ou já estarem prontas para começar algo. Tem uma frase que eu gosto muito e que provavelmente os perfeccionistas não vão gostar, que é comece mesmo que você não tenha tudo pronto. Eu não lembro direito da frase, mas é faça mesmo que não esteja tudo perfeito e tudo mais. E aí, se a gente for ver bem, quando a gente pensa nos perfeccionistas e tudo mais, eles realmente vão ter tanto esse padrão de que tem que estar tudo muito perfeito para eu conseguir fazer, que eles vão deixando de fazer. Que é o feito melhor do que o perfeito. Era essa a frase. Muito obrigada. Feito é melhor do que perfeito. Então, assim, exato. Então a gente tem que começar com o que tem, a gente só vai. Então eu penso que a partir do momento que você começa a enfrentar a situação, por exemplo, você vai perceber quais são as suas dificuldades, o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer, e a partir daquilo você vai construindo o que realmente faltou para você ficar perfeito, por exemplo, naquela situação. Então, observar, por exemplo, se você está procrastinando porque você quer que aquilo seja perfeito, ou se você está procrastinando, por exemplo, porque você realmente não tem habilidade para fazer aquilo. Então, eu posso, por exemplo, pegar e falar para você de que a gente vai sair, então, todo final de semana para andar de bicicleta. Então, você pode procrastinar porque você quer a melhor bicicleta, porque você não tem a melhor roupa, porque você ainda não consegue andar 10 km, na tua cabeça tem que ser 10 km de início, ou você pode procrastinar porque você nem sabe andar de bicicleta. Então, tem uma diferença se a gente for ver bem. Sim, com certeza. Isso é muito legal, porque a gente vê muito isso, né? Esse padrão, e que, querendo ou não, é um perfeccionismo que acaba não sendo mais uma qualidade, ele acaba limitando essa pessoa, né? Com certeza. Isso é muito legal. E, Bruna, aproveitando algo que eu pensei aqui agora, para os homens, para eles ajudarem a essas mulheres a desenvolver esse amor próprio, essa autoestima, porque muitas dessas mulheres que estão com essa dificuldade já são casadas, já são mães e convivem, né, num meio que talvez não favoreça isso. E depende muito do companheiro também trabalhar a favor disso. Então, uma dica para os homens, como que eles podem agir para que essa mulher realmente desenvolva esse amor próprio ou realmente melhore a sua autoestima? Eu penso que além de auxiliar ela a procurar atividades que ela gosta, eles podem deixar de criticar. Eu sei que é muito difícil, porque muitas vezes, até quando a gente está num relacionamento mais a longo prazo, às vezes a gente passa. E não são críticas, às vezes, tão grandes. Então, por exemplo, às vezes você deixou a porta aberta e era para você deixar a porta fechada. Então, são pequenas críticas que às vezes a mulher vai realmente se sentindo mais incomodada na relação e vice-versa. Então, o homem também vai se sentindo incomodado nesse sentido. Então, eu penso que a partir do momento que ele elogia, a partir do momento que ele proporciona atividades que ela gosta, que faz bem pra ela, é uma coisa que vai ser importante. E que ela vai se sentir amada pelo outro e vai também conseguir se sentir amada por ela mesma. Perfeito, perfeito. Ó, uma dica aí para os homens. E realmente pensar, né, na forma de falar. Se for fazer uma crítica, pensar nas palavrinhas. Exato. Da forma, no tom com que fala, né? Existem formas e formas da gente falar a mesma coisa, né? Sim, e isso vale tanto para as mulheres da forma com que vão falar com os seus companheiros também, né? Que faz toda a diferença. Que a gente hoje está direcionando aqui para mulheres, mas também tem muitos homens aí com autoestima baixa, sem esse amor próprio, se cobrando demais e não conseguindo se colocar em primeiro lugar. Então, vale a pena essa dica aí, né? Concordo plenamente com isso tudo. E assim, nós estamos questionando bastante ela, porque assim, o amor próprio, né, como eu falei lá no início, é algo que a gente pode ficar horas conversando, porque a gente tem muita coisa para falar. Amor próprio, autoestima, que uma coisa é diretamente ligada à outra e é o se olhar, né? E aí, assim, conta pra gente, dá uma dica, qual é a sua mensagem, né, para que as pessoas comecem a se amar mais, comecem a melhorar essa autoestima e olhar, né, de dentro para fora. Eu penso que uma das coisas que eu mais aprendi na minha própria terapia, na verdade, é me permitir ser eu mesma. Então, o que eu mais indico para todas as pessoas é se permitam ser vocês mesmos. Então, vai ter pessoas que vão amar vocês, como vai ter pessoas que não vão gostar e tá tudo bem. Então, não é obrigado que todo mundo goste da gente mesmo. Mas a gente vai se surpreender com tanto de gente que gosta da gente. Então, seria o se permitir, né? Sim.
É isso mesmo, aceitar, né, as coisas que você gosta, os seus defeitos, acolher os seus defeitos, porque todo mundo tem, e isso vai fazer com que você se sinta muito mais confortável. Perfeito. Né? E Bruna, para finalizar, aonde que o pessoal te acha? Como que é as suas redes sociais? Bom, eu estou no Instagram, @psicobrupavani. Eu atendo no centro de Cabreúva. Eu vou deixar meu contato aqui com as meninas também. E aí, vou deixar aqui embaixo, provavelmente. E é isso. Legal. E, pessoal, sigam a Bruna lá nas redes sociais dela, porque ela tem muitas dicas. Ela tá sempre lá fazendo caixinhas de perguntas, não é, Bruna? Sim. Ela tá sempre ali respondendo, trazendo coisas novas, alguns gatilhos pra gente começar a observar um pouquinho mais a gente. E é muito interessante você acompanhar, porque às vezes uma questão lá que ela coloca e você fica lá, opa, isso eu me identifico, né? E eu acho legal a gente acompanhar pessoas assim com esse tipo de profissão, né? No caso dela, psicóloga, porque faz com que a gente literalmente olhe pra gente, pessoal, né? Tanto homens quanto mulheres. Nós estamos, claro, que enfatizando muito mais, Com certeza. né, as mulheres, porque, né, além de sermos mulheres, né, esse mês é o mês das mulheres. E é isso aí, pessoal. Continue, então, acompanhando a gente, né? Obrigada, Bruna, por Eu que ter agradeço. vindo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi. Ai, que bom. E é isso aí, pessoal. Continue, compartilhem, vamos levar informação, vamos levar esse amor próprio, né? O se queira bem, né? Que a gente traz tanto aqui de todas as formas, em inúmeras profissões, porque a ideia é essa mesmo. Tem alguma coisa que te incomoda? É aquilo que talvez faça com que você não se enxergue, não se queira bem. Então, por que não aproveitar, né? E opa, é aquilo, que seja psicóloga, que seja vestimenta, que seja, sei lá, até o seu sorriso, né? Porque a gente já trouxe até a dentista aqui. Então, procure olhar o porquê que você tá com aquela baixa autoestima. Vai fazer muita diferença. E compartilhe cada dia mais o nosso programa para que a gente possa atingir muitas pessoas, não só daqui de Cabreúva, certo? Muito obrigada, pessoal, e esse foi o nosso programa de hoje. Exatamente. Agradeço novamente a Bruna por ter aceitado o convite, a TV Cabreúva, todos vocês que estão nos acompanhando. Depois comentem aí se vocês gostaram, o que vocês querem ver nos próximos meses, que o intuito é sempre trazer um conteúdo relevante para você que está aí nos acompanhando. Meu muito obrigada. Nos acompanhe nas redes sociais, no @programa Se Queira Bem, no nosso canal lá no YouTube também. E é isso aí. Até a próxima.